Eu, eu acordei hoje com essa música na cabeça. Vocês acreditam? E aí eu fiquei pensando, né? Falei, gente, quantas vezes a gente não tem um relacionamento que a gente, por acaso ou não, fica pensando, né? Que o meu erro foi crer que estar ao lado dessa pessoa bastaria, né? Que era tudo, né? Quem não teve um amor assim, né? Oi, meu bem. E fala assim, era tudo o que eu queria estar ao lado dessa pessoa, né? E isso já bastaria. E aí, por qualquer motivo, algo aconteceu, né? Que estar ao lado daquela pessoa amada, por algum motivo, não bastou mais, né? A letra dessa música é muito interessante, né? Porque ela começa falando assim: eu quis dizer, você não quis escutar. Nossa, hein? Já começa com um tapa na cara desse, né? E aí, quantas vezes você fala, mas a pessoa não escuta? Você quer se comunicar, você quer ter um alinhamento de expectativas e a outra pessoa não escuta, né? Inclusive, tem um filme que eu fiquei sabendo essa semana, brasileiro, que chama Todas as Canções de Amor, que fala justamente sobre isso. Ainda estou aqui na minha agenda para assistir ele, depois vou trazer um review para vocês. Mas fala justamente sobre isso, uma mulher que não conseguia se comunicar com o esposo muito agressivo, uma raiva interna inexplicável, né? E às vezes as mulheres têm essa raiva também, esse conflito com os homens que não conseguem nem explicar de onde vem, né? Será que é da constelação familiar? Tem grande chance, né? E aí, pessoal, bem complicado, porque lá no filme ela dizem que ela começa a escrever músicas, né, cantar músicas para ver se ele escuta. Ela grava algumas músicas para ver se ele escuta, né, os sentimentos dela, que ela quer expor. Mas o cara muito complicado, né? E aí, gente, é muito interessante, porque depois na música aqui continua, né? Agora não peça, não me faça promessas. Ou seja, quis, quis te dizer, mas você não quis escutar. E agora você vem querer me pedir as coisas, você vem querer me fazer promessas de amor, juros de amor, aí não adianta mais, né? Às vezes chegou num ponto que não adianta mais. E aí? Como é que faz, né? Ele fala assim: eu não quero te ver, nem quero acreditar. Já não tá nem acreditando no que a pessoa tá falando mais, né? Porque tá falando o quê? Que vai ser diferente, que tudo mudou. Ai, quantas vezes a gente já ouviu ou falou isso, né? Que vai mudar. Ou a gente acreditou que a pessoa ia mudar, né? Quem puder ajudar, pessoal, manda uma florzinha aqui para bater a meta, por gentileza. Já segue, vê se está seguindo aqui, ó. Manda um hurt me aqui, né? Toca o dedinho na tela e toca o terror, gente. Compartilha essa live aí pra galera ter acesso a esse conhecimento. Manda para aquela pessoa que você sabe que está precisando. Não fica só nessa cabeça, não. Ah, nossa, fulano, fulana podia estar ouvindo isso aqui, né? Compartilha. Manda aí, né? Então, quantas vezes, né? A gente quis acreditar que as coisas iam melhorar, né? Gente, nossa. Ai, ai, só de lembrar, né? Me dá um. Meu segundo casamento, gente. Eu casei com a pessoa, não casei do jeito errado, viu? Vou mentir, não. Casei só no cartório, não cumpri o rito de passagem, né? A gente já estava morando junto há um tempo, desde a pandemia, não foi legal, não. Aí casei só no cartório, meio que para
nutrir o casamento, né, a união, o casal, para ver se ia melhorar. Foi só piorando, gente. Foi só piorando as cobranças, falta de alinhamento, falta de, como é que eu vou dizer, de perspectiva ali, de pensamento junto, de construção junto do casal, sabe? Foi terrível, foi só desandando a ponto de chegar um dia que ficou insustentável e infantilidade dos dois lados. Eu ainda estava meio imaturo também, estava nos meus processos de terapia com psicóloga, com outras terapias, né, desenvolvendo a minha autoestima, e aí que eu fui entender algumas coisas, e aí quando um dia a pessoa me pressionou, né, me cobrou por conta de uma coisa assim, ninharia, eu nem vou contar aqui, porque senão, né, às vezes quem conhece vai, né, não quero expor a pessoa também, né, alguém pode assistir aqui, pode conhecer. Então, eu acabei decidindo, né, conversar com a pessoa para poder ou alinhar ou terminar. E aí um dia a pessoa começou a brigar comigo e me cobrar coisas que não faziam sentido e realmente mostrar que não era uma parceria. E aí eu comuniquei, né, a vontade de realmente separar e sair de casa e tal, né? Então, gente, como que é, né? Que a gente não. Chega um ponto que a gente não acredita mais que vai mudar, que vai ser diferente, né? Às vezes a gente fala e a outra pessoa fala também, né? Como fala na música, né? E eu não sei o que que houve de errado, né? Ai, ai, será que não sabe mesmo? Quem já passou ou viu alguém passar por uma situação assim, mete o dedo na telinha aí, vai. Mostra pra mim que eu tô falando, não é besteira, que eu não tô sozinho nessa. Graças a Deus, atualmente eu tô num bom relacionamento aqui com a minha amada Daniela Damasceno, tá até assistindo aí, meu amor. E a gente não imagina, né? Que às vezes é necessário a gente fechar um ciclo, entregar aquela pessoa ali para Deus, entregar o nosso coração para Deus, e aí depois de um tempo a gente acaba conseguindo, né? Conquistar novas possibilidades, conquistar um novo auto-amor, um amor próprio e também um novo amor, né? É muito importante a gente lembrar disso. E aí, pessoal, a música ainda fala assim, né? E o erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone. Nossa, hein? Que sofrido, né? Se tinha sofrência antigamente, era esse tipo de sofrência aqui, né? Paralamas do sucesso. Meu erro. Meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria, dizia seu nome, não me abandone. Gente, quando você vê uma pessoa nessa situação, ou você passa por essa situação, é praticamente um luto, né? Eu falo que até os relacionamentos são luto também, né? Então a gente quer, digamos assim, negar, né? A gente não quer aceitar, né? A gente fica com raiva, a gente quer barganhar, negociar com a gente mesmo, né? E com a pessoa também, né? Para ver se estou falando que eu vou mudar, que tudo mudou, que vai ser diferente, se volta, né? Por quê? Gente, por que a gente faz isso? Ou a pessoa faz isso com a gente? E chega um ponto que ela não quer mais, né? Ou a gente não quer mais. Mas mesmo assim a gente fica com dor, né? E fica com medo da dor, com medo daquela depressão que vem, né? Aquela dor doída no coração, né? Gente, toca o terror no dedinho aí, compartilha. Tá faltando só uma rosinha lá, ó. Pelo amor, hein?
Ah, vou soltar um bolzinho aqui para vocês. Alguém tem alguma dúvida, alguma experiência parecida que quer compartilhar aqui? Fica à vontade, viu, gente? E conta para mim qual foi o seu maior ou pior trauma no amor. Vamos compartilhar aí. Eu quero compartilhar várias coisas aqui com vocês, mas é legal que vocês compartilhem também, a gente troque figurinha, vamos dizer assim, né? E também que a gente possa conversar aqui, tirar a dúvida de vocês. Eu posso fazer consulta virtual grátis aqui por alguns minutos para vocês. Aqui, ó, tá um bolzinho do tesouro. Acho que é desse lado aqui, né? Se tiver certa a imagem. Esse bolzinho vai ficar quase 3 minutos aqui. E aí, a hora que ele terminar, vocês podem abrir, pegar o tesourinho que tem nele e vocês podem contribuir com a minha meta, me dando um presentinho. Deixa eu ler aqui, parece que chegou mensagem aqui. Tá. Minha querida Dani aí, tão bom saber que faço parte de uma nova construção interna de amor. Amorzinho, estamos construindo juntos. Aí a Cristina, o que acha de pessoas que se separam e depois tentam novamente com a mesma pessoa? Olha, eu passei por isso. Eu vou te falar, é o que a música fala, né? Que vai ser diferente, que tudo mudou. Olha, é bem difícil a gente ter essa garantia, né? Ainda é um investimento de risco, se a gente fosse brincar aqui entre aspas, né? Porque imagina só, não sei quanto tempo você passou com essa pessoa, né? E aí você passa aquele tempo ali e depois desse tempo você pega e separa. Aí depois você tenta voltar, 21 anos. Cara, se não deu certo em 21 anos, aí você tenta terminar e depois voltar. Esses dias eu estava atendendo uma cliente, ela falou, nossa, 8, 9 anos aí que eu tô com meu esposo e eu quero separar, mas não consigo. E eu falei, nossa, mas desde quando vocês estão. Que ela falou que estava em idas e vindas, né? Aí ela, ela falou desde o começo. Eu falei, caraca, desde o começo. Faz 8 anos que a gente tá. Desde que casou, foi morar junto. E aí ficou 3 anos, aí teve filho. Eu falei, cara, mas aí 3 anos já com problema e você ainda teve filho. Mas é a questão aqui, ó. Às vezes o nosso erro é querer acreditar, querer nos enganar, nos iludindo de que vai dar certo, de que estar ao lado daquela pessoa já basta, né? E aí a música ainda fala, ainda dá dicas para nós aqui, ô Cristina. Fala assim: mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu conheço seus passos, eu vejo os seus erros. Não há nada de novo, ainda somos iguais. Então não me chame, não olhe para trás. Cara, é isso. Se a gente não mudar, obrigado aí pelo Hurt Me, Cristina. Se a gente não mudar, não adianta. Né? E aí tem que ser, ó, o bolzinho aí, gente. Manda o dedo aí no bolzinho. Me dá uns prêmios bacanas aí. Vamos ver se tem mais objetivos aqui. Ó, 3 Hurt Me aí, vamos lá. Manda aí os Hurt Me, gente. E aí, pessoal, veja bem. Quem não estiver me seguindo, segue aqui para mais. Acompanha aí. Vai lá no meu perfil, aciona o sininho e volta. Enquanto você vai lá no perfil, no meu perfil e volta, ele não sai da live. Você continua ouvindo, não tem problema não. Vai mandando os Hurt Me aí com o do bolzinho, gente. E aí, pensa bem no que a música tá falando.
Se a gente não faz igualzinho, a gente tenta de novo, mesmo querendo, não tem como se enganar, a gente percebe que a gente ainda é igual, eu sou igual, a outra pessoa ainda é igual, era antigamente, a relação ainda é igual. Então, como é que vai mudar? Agora, se você vem para uma terapia, se você faz o que deveria fazer, né? Se você trabalha em cima do que tem que trabalhar em si, no outro, o outro também. E aí, muitas vezes, é difícil, gente, porque às vezes a gente está sozinho na parada, né? A gente está fazendo, mas o outro não está. E aí, como é que faz? Como é que você vai ter um crescimento se você está melhorando sozinho, sozinho? Não vai virar, né? Não vai funcionar. Gente, às vezes vocês vão ouvir um barulhinho da buzina, é o senhor do gás que passa gritando aqui. Ele grita assim: Ô gays! Ah, não sei por que é gays, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Tirando a piadinha de tiozão aí, desculpa aí, gente. Mas, ó, pensa bem, né? Se não é complicada essa situação, né? Deixa eu ver aqui se tem mais comentários aqui. E aí, gente, quando a gente volta, né? E ver que a gente está errando, que não adianta mais, que a outra pessoa ainda é do mesmo jeito, eu também, né? Ou um mudou, o outro não mudou, não adianta, né? E às vezes a pessoa vai falar, ah, eu não sei, gente, não sei o que, que houve de errado, né? Sabe, né? E não precisa se culpar, não tem culpa nessa hora, tem responsabilidade, autorresponsabilidade. Ô, gente, manda os hurt me aí, pô. Metinha de 3 hurt me aqui. Vamos lá. Dei até o bolzinho do tesouro aí pra vocês. Pode ganhar moedinha pra me dar o hurt me de volta. Vamos lá. Ajuda a bater a meta da live aí pra espalhar pra mais pessoas. Mete o dedinho aí, faz esses 3.000 aqui virar 4.000. E mais gente tem acesso a esse conteúdo. E aí a gente pode dizer, então, que realmente, às vezes o erro é nosso. Com responsabilidade, não com culpa. Né? E quando a gente falar não me abandone jamais, é melhor talvez a gente falar para a gente mesmo, olhando no espelho, né? Talvez o primeiro abandono que a gente tem é nosso, na relação, né? E na esfera anterior, que é família de origem, pai e mãe. Então, o nosso primeiro abandono geralmente é lá atrás, né? Dani falou: meu pior trauma foi conviver, me relacionar com um homem moleque durante 10 anos e não ser assumida. Pois é, né? Então, se relaciona, e tem muito, gente, tem muito moleque. Eu era infantilizado até um certo ponto, até pouco tempo. Eu sei como é que é. Quando a gente ainda está muito infantil. E essa questão, muitas vezes, vem da relação do filho, né, com o pai, do filho com a mãe. E aí é difícil, realmente, de você conseguir mudar isso, se você não for para uma terapia adequada, né? Então, quando eu falo para vocês da esfera anterior, porque a gente tem 3 esferas da vida. A gente tem a esfera profissional, relacional e pessoal. Na esfera profissional, é profissão, carreira, trabalho, colegas do trabalho, dinheiro, né? Na relacional, é relacionamento amoroso, conjugal, né? E tudo mais. Às vezes, alguns amigos mais próximos. E na esfera, que é a esfera pessoal, são a família de origem, pai e mãe, especialmente.
né? Então, quando a gente olha para essa relação com pai e mãe, do pai com a mãe, da mãe com o pai, a gente descobre muita coisa que impactou a gente e que fez a gente. Bom dia, Renata. E que fez a gente acreditar e aprender a ser do jeito que a gente é. Meus pais também são separados. Você vê, meu pai também casou uma vez com a minha mãe, teve eu como filho, casou segunda vez, separou, casou a terceira vez, aí só firmou da terceira vez. Olha eu repetindo padrão sem perceber, talvez. Casei uma vez, não deu certo, casei segunda, separei, não deu certo, tô com a terceira agora, e aí agora parece que firmou, né? Agora deu certo. Estamos construindo para dar certo, de verdade. Né? Construindo com bastante verdade, com honestidade, com transparência, com amor, com companheirismo, com apoio mútuo, tudo mútuo, né? Com comunicação, com diálogo. Né? Então, tanto que a gente fez um compromisso com a gente de não errar os mesmos erros que a gente errou antes. Ah, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado. Ó, os caras passando com moto barulhenta aqui. E o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. E aí, gente? Não me abandone jamais. Não. Tem gente que vai falar assim, nossa, que humilhação, né? Se ajoelhar no pé da pessoa, não me abandone, choramingar. Então, já vi gente de perto da família passando por isso. Não é triste, viu? Quando a pessoa, assim, um do casal vai embora e o outro fica nessa situação, deplorável, sentindo mesmo. E às vezes aquele homem que você vê, machão, homão, e que você fala assim, nossa, é intocável. E a hora que a mulher vai embora, você vê ele sofrendo desse jeito. É puxado, viu? Muito puxado. Sabadão. Nossa, me dei mal. Saí de uma também que foi barra. Compartilhar alguma coisa aí, Sabadão? Fica à vontade. Se tiver alguma pergunta também, que eu puder te ajudar. Pessoal, a minha ideia é, com o tempo, eu começar a adicionar vocês aqui na live. Então, se alguém quiser, né, participar, me fala aí nos comentários, eu puxo aqui para você poder conversar comigo, tá? Bom, então pensando nisso, pensa nesse luto, né? Você tá ali na negação, depois na raiva, aí você passa pela negociação, barganha, passa pela depressão e até você chegar na aceitação, né? E aí, às vezes, você tem um período de abstinência. Você nem quer relacionar mais, né? Tem gente que fica um ano, dois, três, né? Nem por falta de opção, não. É porque, assim, não dá. Não dá conta. A pessoa fica tão ferida que ela fala, cara, não vou me ferir de novo, não. Você tá doido? E às vezes é até não só aceitável, mas indicado. Para que você possa se reconstruir, se recuperar das feridas, se curar das feridas, né? Para você não entrar num outro relacionamento ferido ainda, né? Que tende a gente entrar por carência, por suprir um vazio, e aí a chance de dar errado também é muito grande, né? Então, a gente fazer esse movimento de olhar para si, de construir esse caminho, né, de se desenvolver na sua autoestima, na sua solitude, né, na sua plataforma de segurança, no seu grupo de apoio, seja ele amigos ou família, mas que você se fortifique de uma forma que quando você chegar num próximo relacionamento, você já está num nível melhor para encontrar alguém num nível melhor e vocês darem match. Porque a gente só dá match, só dá jogo com um time do mesmo nível. Né? Eu não entendo muito de futebol, mas eu acho que Série C
não joga com série B e nem série B com série A, né? Então só dá match, só dá jogo com do mesmo nível. Então você tem que estar no nível que você quer. Você tem que ser a pessoa com quem você quer se relacionar. Que aí, você estando coerente com o que você quer, a ressonância de atrair alguém no mesmo nível é melhor. Estou me curando para depois entrar em algum relacionamento. Eu fiz isso também, Sabadão. Eu acho que foi muito válido. Fiquei um ano e pouquinho aí. Eu acho que fez muito sentido, né? Estou fazendo terapia para dependência emocional. Aceitei muito desrespeito por medo de deixar. Pois é o que a música fala ali, né? O medo que a gente tem. E que, na verdade, vem do sentimento de rejeição e de abandono lá da infância. Talvez lá do nosso nascimento, e a gente nem imagina. Gente, mete o dedinho na tela aí, ó, no coraçãozinho. Faz chegar em 4.000 aqui, ó, 4K, né? Quem não me segue, já segue o perfil, marca, aciona o sininho para ficar sabendo das lives aqui. Eu ainda não estou com horário fixo, não, mas estou tendendo a fazer mais de manhã, que tá mais tranquilo, a gente ir conversando. E a questão, para você ver, homens e mulheres caem na mesma situação. A gente acha que é diferente, mas não é, não. Muito similar o que Sabadão falou, o que a Dani falou. Você convive num relacionamento por muitos anos, frente a desrespeito, uma pessoa que não te assume. Esses dias mesmo estava aqui um rapaz na live também falando, né? E até fiz um corte, tá lá no meu perfil, depois você pode ver, né? Que a namorada falou, não consigo me abrir para um relacionamento agora, mas quer continuar junto. Ué, cara, você quer algo, mas não quer algo sério com a pessoa? Você fala para ela que não consegue se abrir para um relacionamento, não faz sentido, né? Já deu a resposta, não quer estar junto de verdade. É ou não é? Vocês acham que eu tô falando besteira, pode falar aí para mim, viu? Às vezes eu tenho que pensar também. Depois da abstinência, gente, então, a gente passa esse tempo de solitude, que pode ser muito saudável e construtivo, muito adequado. A gente deixou a poeira, né, abaixar, tratou a terra, né, cultivou a terra, cultivou o nosso jardim, cuidou do nosso jardim. Aí sim, a gente vai para uma outra situação onde que, quando a gente chegar a se relacionar com alguém, a gente vai ter duas condições. Ou de realmente atrair uma pessoa que vai dar match, aquela história que eu venho falando de cuide do seu jardim que as borboletas virão, ou você vai ter consciência, nível de consciência e de ver, de perceber que aquela pessoa tá ok ou não com o que você quer. Você avaliar a pessoa, né? Às vezes pode ser até intuitivo, contraintuitivo, né? Você ter consciência ou ser inconsciente, mas a gente sempre faz uma seleção. E a gente sempre escolhe aquela pessoa que a gente prefere por algum motivo. Caso de dependência emocional, é mais ou menos por aí, né? A gente permite, prefere, né? E aí, o que que acontece? A gente às vezes precisa. É contraintuitivo, eu falei, mas a gente às vezes precisa daquela pessoa, daquele relacionamento para ter o crescimento que a gente precisa, para nos preparar. Eu falo que a gente é como se a gente tivesse personal trainers, né? Eu assumia ela em tudo. Ela do nada tinha excluído a rede social e não sabia explicar o porquê.
E por que que era Sabadão? Ela excluiu a rede social. Mais uma vez a música, né? Ai meu Deus, ai meu Deus, era tudo que eu queria. Dizia seu nome, não me abandone jamais. E aí você dizia não saber o que houve de errado. Passado umas 2 semanas terminamos, depois voltamos, mas eu já não conseguia acreditar. É porque você perdeu a confiança, gente. Relacionamento dá para reconstruir, viu? Já vi algumas pessoas que houve casos de traição, as pessoas entenderam o porquê, o que que aconteceu e conseguiram reatar e hoje estão bem, inclusive tendo filhos. Mas é difícil, às vezes, a gente realmente acreditar e voltar a confiar, né? Então, às vezes a gente vai falar, né, que você não quer mais se enganar. Você já percebeu quem é a pessoa, você vê os erros da pessoa, você vê os seus, você vê os defeitos dela, você vê os seus. Você fala, nossa, eu não quero dar match de defeitos, não, né? Quero dar match de qualidades, né? Mas pensa no que acontece por você, que não é por acaso, porque você atrai o que você permite, precisa e prefere. Permite, prefere, precisa. Né? Você já ouviu outros grandes players aí, né? Grandes terapeutas falando isso. Mas quando você entende esse jogo, vou pôr entre aspas aqui, né? Aí você trabalha seu time, você, né? Para melhorar, para você ir para a Série B, depois para você ir para a Série A, e aí poder dar match com outro time do Série A também, né, jogador? Aí você tem um jogador treinado, né? Você consegue selecionar o melhor jogador para o seu time. Tô brincando assim, um palavreado meio masculino, gente, mas faz parte, vocês estão entendendo, né, a metáfora. Aí você consegue ter uma reconstrução e nutrir esperança de ganhar o jogo, e aí é massa, porque nesse jogo não tem um ganhador só, né? É como se você pudesse pegar o melhor jogador do outro time e pôr no seu time. E aí vocês jogar junto, e ganhar junto, e construir um time novo junto. É muito massa. Ela queria que eu assumisse de novo nas redes sociais também, mas eu tinha que me explicar para todos de novo, porque ela sempre mudava, induzia ao término, mas eu amava muito. Quebrei demais a cara se for falar tudo. Vira um livro. É isso mesmo. O importante é que estou me curando. É sabadão, hein? Cara, que massa, né? Isso, entrar com esse nome de sabadão bem no sabadão, né? Que bom, cara. Que bom que você tá aqui. Que bom que você tá se curando. E passa a me seguir aí, me chama no privado aí pra gente bater um papo qualquer hora. Gostei de tu aí. Obrigado pela confiança em se abrir aqui também, viu? É muito raro isso, gente, muito raro. E deixa eu falar para vocês, mulheres que estão aqui. Quando um homem, um parceiro seu, tiver essa hombridade, né? Essa macheza de sangrar na tua frente, na tua mão, apoia esse cara, cuida das feridas, ajuda ele a cuidar das feridas dele. Você vai ganhar pontos que você nem imagina. Você vai crescer demais. Você vai crescer, vai fazer seu homem crescer e vocês vão crescer na vida como casal. Não critique, não cobra, não fere na identidade da pessoa, em cima das feridas dela. Não enfia o dedo na ferida e roda. Ajuda a curar. Fala isso para as mulheres, mas fala para os homens também. Né? É um apoio mútuo. Mas quando um homem
chega até coragem, coragem mesmo, coragem é o agir do coração, agir com o coração, com a sabedoria do coração, com a sabedoria do sentir, de se abrir. Não é que ele é mulherzinha, que ele é homem sensível, não, viu? Afeminado, não. Muito pelo contrário. É porque ele confia demais em você. Ele está entregando o coração dele para você. E aí, se ele te entrega o coração e você esmaga o coração dele, como é que você quer que ele continue vivendo com você? Aí ele vai fugir, vai escapar da sua mão igual a areia quando você aperta, igual a água quando você aperta. Então, pontos importantes, gente, para vocês pensarem. Para cultivar um relacionamento, é preciso muito mais companheirismo, essa calma, essa compaixão de lidar com o outro e de assumir o outro do que paixão. É bom ter paixão junto também, né? Mas nutre a paixão, a admiração, o companheirismo, o apoio, o suportar, né? Suportar o outro não é de se suportar porque o outro é insuportável, não é de dar suporte, dar apoio para a pessoa. Contei que me machucava e ela usou isso contra mim várias vezes. Fiquei abismado. Eram segredos. Falei que ela era covarde e que era covarde o que ela fez. Meu, como eu me desrespeitei. Bola pra frente agora. Cara, é isso aí. É o que eu acabei de falar. Você vê, eu já tava prevendo o que estava acontecendo aí, ó. E é isso, gente. A gente tem que construir a nossa autoestima a ponto dela ficar inabalável, né? O que é uma autoestima a um nível inabalável? É a gente ter auto-amor, ter autocuidado, ter auto-carinho, né? É construir realmente essas possibilidades de estar bem com a gente mesmo, na nossa solitude, né? Para a gente estar em paz com a gente mesmo primeiro, para a gente sair desse vazio, dessa carência, dessa orfandade e ficar procurando aquilo que aconteceu lá atrás da rejeição, do abandono, a gente fica procurando suprir, colocando o pai e mãe, buscando encontrar o pai e a mãe no relacionamento, no outro. Você acredita que o processo de solidão seja para conhecer algo em mim? Pode, com certeza, que a gente estava falando aqui, Amanda. E aí não é solidão, é solitude. Solidão é quando dói, ficar sozinho e você tá na carência, e você fica dependendo e fica querendo ter outra pessoa. Constelação familiar é papo de mentiroso. Mas nem estamos falando de constelação. Cara, esses haters é muito engraçado, né? Solidão é quando dói. É, dói mesmo. Dói para um caramba, né? Dói muito mesmo. Agora, você aprender a lidar com essa solidão e transformar ela em solitude e estar bem com você mesmo é que é o segredo, né? E aí, se você precisar de apoio, precisar de acompanhamento terapêutico, conta comigo. Estou aqui para te ajudar nisso. Para você trabalhar as suas raízes, trabalhar a sua seu tônus vital, seu emocional, né? O seu acolhimento, sua autoestima. Pessoal, vou finalizando aqui. Você já fez psiquiatria?
Você nem se ajuda, seu cabelo te abandonou. Ué, por mim, mudou nada o que você falou, mas tudo bem, né. Adoro, eu queria ter hater, cara, olha só, e apareceu mesmo, cara. É bom demais ter hater. Adoro. Ah, vai ser bom. Ajuda a gente a pensar, né, a repensar o que a gente está fazendo, né, se a gente está realmente contribuindo com os outros, né. Bom demais, né, cara. Continua me seguindo aí, cara. Acho que você vai tirar bom proveito para sua vida aí ao longo do tempo. Quem sabe você consegue ter um bom relacionamento daqui a um tempo, né, com você mesmo. Então, gente, eu vou finalizando aqui, porque eu tenho que ir para uma aula agora, um grupo de estudo, e é muito importante que vocês também estudem, viu? Terapia, processo terapêutico é isso. Conhecimento, autoconhecimento, processos terapêuticos e tudo aquilo que você busca que seja primeiro para você, como Jesus dizia, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, seja primeiro para amar você, para depois amar o próximo e vocês construírem algo junto. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até breve. Tchau, tchau.